Hoje, a Vitória já está aí. Carol, acho que já deve ter entrado também, não estou conseguindo ver. É importante o tema dessa aula para vocês também, tá? Até por conta do domínio da PCR no ambiente de urgência e emergência. Mas, novamente me apresentando, eu sou residente do primeiro ano da residência de anestesiologia, Sebastião Messias, aqui do nosso CAT, Osiel de Souza Lima. E o tema hoje vai ser PCR em anestesia, tá? Inicialmente, eu queria falar para vocês que, diante da diversidade do assunto, fica muito complexo discorrer diretamente das causas de PCR e o manejo propriamente dito totalmente do intraoperatório. Então, eu vou mostrar para vocês hoje que um rápido reconhecimento e uma rápida abordagem é o fator, sem dúvida, mais impactante no desfecho desses pacientes. Então, declaro não ter conflitos de interesse diretos. Eu diria até ter um conflito de interesse puramente científico, porque realmente é um assunto que eu gosto muito e é um assunto pelo qual eu tenho focado e militado durante o meu âmbito de formação e pós-formação médica. Então, até hoje eu trabalho com urgência e emergência e gosto muito de abordar esse tema, porque é um tema em que a gente consegue, de fato, ver alguma coisa sendo bem feito em prol de um paciente muito grave. Então, um breve histórico, gente, só para confirmar, tá todo mundo vendo aí a apresentação? Tá sim, Sebastião. Sim, tranquilo. Pronto. Então, galera, um breve histórico, a gente vai passear como a anestesia manda, né? A gente vai passear de acordo com a criação da humanidade até os dias atuais. Então, lá em Gênesis já se tem um relato da primeira reanimação pulmonar, onde Deus soprou o ar no pulmão de Adão e com isso ele se tornou vida, né? E aí, ainda na Bíblia, a gente tem relatos de reanimação feitos pelo profeta Elias e pelo sucessor dele, até que em 1530, Paracelso resolve soprar no pulmão de um paciente com fole de lareira. A gente vê, né? E aí começou-se os estudos na humanidade sobre a parada cardíaca. É importante lembrar que já durante o século 17 e 18, a Royal Society, que até hoje tem diversos trabalhos em prol da humanidade, e o símbolo dela é aquela engrenagem para mostrar que sempre está em funcionamento, já tinham estudos publicados, alguns datando até de 1600 acerca das técnicas de reanimação. Como vocês podem ver, essa imagem aí de baixo foi uma imagem descrita em um estudo pela Royal Humane Society, em que você, rolando o paciente por cima de um barril vítima de afogamento, você estaria ajudando a salvar a vida dele. Já em 1906, um pouco mais atual, Cryle e Dolly começaram a descrever os métodos de reanimação por meio da compressão cardíaca extrínseca e ventilação pulmonar, tá? Em 1950, a gente teve uma popularização da toracotomia de emergência. Eu não sei até que ponto isso foi benéfico ou trágico. Há livros que dizem que é teatro médico, há livros que dizem que é medida salvadora. A verdade é que a gente sempre vai ficar na dúvida, né? Em 1958, o controle de via aérea e massagem de ressuscitação cardiopulmonar começou a ser estudado propriamente dito de uma forma mais intensiva. Como vocês podem ver aí, o Judd e o Coveney começaram a desenvolver os estudos aí em 58, e o ICO e a American Heart Association começaram reuniões simultâneas em torno do estudo da parada cardíaca e das manobras de resgate delas, já é de 73, e mais recentemente, em 2020, já houve o último compêndio, tá? Então, quando se fala de fisiopatologia da parada, a gente tem um aspecto bem importante. Vamos lá, vou tentar resumir, em suma, o que ocorre para vocês, de uma forma, a partir do momento que se para de ter o débito cardíaco. Então, o fluxo sanguíneo cessa, e aí o cérebro, que é aquele órgão que é dependente do consumo de glicose, é dependente do aporte de glicose, que não tem glicogênio estocado devido à massa cerebral em proporção com a calota craniana, ele começa a entrar em sofrimento. E aí, a partir do momento que você cessa as atividades mitocondriais, em que você não tem mais o ciclo de Krebs gerando ali um saldo de 32 a 34 ATPs, você passa a entrar num metabolismo anaeróbico, e aí o único saldo são 2 ATPs.
Obviamente, com o tempo, esse ATP que vai estar sendo gerado vai estar sendo consumido, e aí você vai começar a ter uma quebra da barreira de fosfolipídio da membrana, e essa quebra da barreira fosfolipídica, ela é suficiente para a entrada de íons que estavam em maior quantidade no meio extracelular, como sódio, potássio, cálcio. Isso vai fazer uma degeneração do gradiente de concentração, vai fazer uma degeneração do RNA e do DNA, vai fazer a ativação das caspases, que são enzimas apoptóticas, e o material intracelular vai ser envolto de uma cápsula e liberado na circulação, gerando um ciclo vicioso de dano e apoptose. Vale lembrar que a aponecrose é o termo indicado para a morte celular programada e a apoptose é o termo celular para a morte que não foi programada, tá? Então, em suma, é basicamente a nível celular o que acontece. A partir do momento que falta o fluxo de oxigênio por meio do sangue, a mitocôndria entra em dano e isso vai culminar, de um modo geral, na apoptose. Então, a definição de uma PCR é uma parada súbita e inesperada, com ênfase na parte inesperada de fato, porque se você já espera que o paciente evolua num primeiro momento devido a um prognóstico ruim, de uma doença incurável, de uma mortalidade grave, você já espera que ele evolua com a PCR, então já pode se denominar até mesmo óbito. Mas a parada súbita e inesperada das funções cardíacas vai gerar um colapso circulatório que vai culminar no óbito se não for revertido. E nesse ponto é de suma importância que a gente entenda que o anestesista exerce a função de liderança, seja por meio do manejo da via aérea e do uso de drogas, que é a nossa principal função dentro do bloco, seja por meio da capacitação para entender isso e lidar com isso, uma vez que o cirurgião vai focar na resolução da cirurgia do paciente. Então, a parada cardiorrespiratória no ambiente de centro cirúrgico, ela vem reduzindo drasticamente a incidência. O Tratado de Anestesiologia da SAESP ele é bem enfático ao dizer que a etiologia, a incidência de parada dentro do centro cirúrgico, ela varia de 0,5 a 1 para cada 10 mil casos, e quando isso é gerado por anestesia, essa taxa cai para 0,1 para cada 10 mil casos, tá? E quando se fala de parada gerada pela anestesia, a gente tem alguns pontos que podem ser reconhecidos, que na grande maioria das vezes são, e são prontamente abortados. Vale citar, por exemplo, reflexos cardiovasculares durante cirurgias oftalmológicas, onde há um bloqueio bulbar e compressão ali, você tem uma compressão do núcleo de Westphal, isso vai desencadear uma descarga parasimpática, e o paciente vai degringolar com a bradicardia, e se nada for feito, vai culminar com a parada. E aí a manobra, a resolução disso consiste inicialmente em pedir para o cirurgião tirar a mão ali, um pouquinho, enquanto o paciente recupera a frequência cardíaca. Se não puder, se ainda assim não recuperar, que a gente entra com medicação, mas a maioria das vezes ocorre assim. As manobras cirúrgicas associadas à redução do fluxo sanguíneo de órgãos, isso a gente tem que ficar atento também em cirurgias videolaparoscópicas, né? Em que há insuflação do pneumoperitônio, e isso aí vai fazer uma compressão na veia cava e vai desencadear uma resposta vagal, funcionando também como se for semelhante à compressão do núcleo de Westphal. Quando se fala de superdosagem de anestésico venoso ou inalatório, aí a nossa mão é a nossa balança de fato. E é o ponto em que a gente tem que ficar mais de olho e ter um manejo bem efetivo das drogas para que a gente seja salvação e não carrasco desses pacientes, né? O bloqueio neuroaxial alto é um ponto importante. Vale lembrar que quando a gente fala de bloqueio neuroaxial, principalmente raquianestesia, a gente tem um bloqueio motor cerca de 4 metâmeros abaixo do simpático. Então, se a gente... E 2 metâmeros abaixo do sensitivo. Então, se a gente testa uma sensibilidade ali em torno de T4, o bloqueio simpático já subiu. T2 pegou fibras cardioaceleradoras. Então, tem que ficar de olho nisso, tá? A altura do bloqueio é de suma importância. Outros parâmetros importantes do ponto de vista de assumir a via aérea é diante de uma hipoxemia, a ventilação inadequada, o paciente faz uma atelectasia logo após ser entubado, e aí culmina com a hipóxia, e aí gerar uma pressão positiva mais forte na via aérea, muitas vezes é uma manobra de recrutamento que vai conseguir garantir a abertura desse alvéolo. Né? Extubação acidental ocorre muito em cirurgias otorrinolaringológicas e cabeça e pescoço,
e muitas vezes a própria hipoxemia e uma atelectasia é responsável por um broncoespasmo agudo. Então, galera, quando se fala de parada cardíaca propriamente dita, a gente tem fases tempo-dependentes que, a depender de fato da ação, elas vão degringolar com óbito, como já foi falado. A fase elétrica é a de melhor prognóstico desse paciente, ocorre nos primeiros 5 minutos da parada cardíaca e a grande intervenção é a desfibrilação. Vale lembrar que esse aparelhozinho que a gente está vendo aqui embaixo, monitor e desfibrilador, ele tem a opção de cardioversão, que é uma carga menor, um ambiente com carga sincronizada, em que você consegue delimitar o ritmo cardíaco. E quando você parte para a desfibrilação, você usa uma carga com voltagem maior e não tem como sincronizar, até porque não tem um ritmo cardíaco adequado. Tá? Quando se fala de fase hemodinâmica, ela ocorre até 15 minutos no pós-PCR, e aí a gente vai focar nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar e resolver as causas de parada quando aqueles ritmos não são chocáveis, que mais na frente a gente já vai falar um pouquinho. Em seguida vem a fase metabólica, que aí é a catástrofe anunciada, a gente já perdeu 15 minutos de parada cardíaca, é pouco provável que a gente consiga cometer tal façanha dentro do centro cirúrgico se a gente ficar com olhos atentos no monitor do paciente e no paciente, tá certo? E a única medida aqui vai ser a hipotermia terapêutica, mesmo a hipotermia sendo uma causa de parada anteriormente, né? Então, por que é que a gente tem esse óbito iminente? Pelos motivos que eu já falei a respeito da fisiopatologia e pelos motivos de evolução da parada cardíaca, nos primeiros 10 segundos de ausência de fluxo sanguíneo cerebral começa a inconsciência, o cérebro começa a degradar o aporte de glicose que está vindo lá, e em 4 minutos esse aporte se encerra. Por meio da glicosilação anaeróbica, a gente vai ter em 6 minutos o final do ATP, que é a molécula de energia que era utilizada pela mitocôndria, e em 16 minutos a gente já culmina com a morte encefálica. É por isso que tem livros que dizem que, a depender da causa de parada, com 16 minutos já o prognóstico cerebral é extremamente ruim e esse paciente não tem indicação de reanimação. Porém, isso não deve ser confundido com causa de parada por tóxicos, por exemplo, em que você está reanimando e que vale a pena fazer a reanimação por um período de tempo mais prolongado. Então, galera, esse diagrama é extremamente importante porque ele fala diretamente do gradiente alvéolo arterial do fluxo sanguíneo, tá? Em que a gente tem uma análise feita pela compressão e a interrupção, que vai diretamente ao ponto da otimização do atendimento desse paciente. O que eu quero dizer? O fluxo sanguíneo, a pressão de perfusão coronariana, ela sobe de escada e cai de elevador. Então, demanda um tempo de compressão para que a gente tenha esse gradiente alvéolo artério venoso adequado, e a gente tem que minimizar ao máximo as interrupções nas compressões para que essa queda não seja abrupta e uma depressão muito grande nesse fluxo, a ponto de ter que fazer todo o trabalho de reanimação a cada ciclo novamente e não conseguir poupar nada do fluxo que já estava indo no ciclo anterior, tá? Então, esses 7 points são 7 points de suma importância, a gente vai botar a engrenagem para funcionar, é como se a gente estivesse botando um carro para pegar no tranco, realmente. Essa analogia é bem importante. E isso vai condiz diretamente com o foco na compressão cardíaca, minimizar as interrupções e desfibrilação precoce nos primeiros 5 minutos, quando o ritmo é chocável, mas na frente a gente vai ver isso. As interrupções, elas devem ser feitas no momento oportuno, e a gente tem cerca de 5 segundos para fazer essa interrupção cardíaca, seja interrupção nas massagens, perdão. Então, esse gráfico, ele condiz diretamente com mais uma associação que a gente está vendo, é um gráfico tirado diretamente do livro da American Heart Association, em que ela compara o tempo em minutos da sobrevida do paciente com a taxa de queda dela para um ritmo cardíaco chocável. Isso significa dizer que a cada 1 minuto o paciente perde 10% de chance de vida num ritmo cardíaco que teria um excelente prognóstico, do ponto de vista de reanimação nos primeiros 5 minutos. Tá? E aí, quando a gente fala de compressão, a gente tem que entender o que é uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade por meio da compressão cardíaca. No adulto, oscila em torno de 5 a 6 centímetros de profundidade. Na criança, vai ser em torno de 4 a 5 centímetros ou 1/3 do diâmetro torácico, tá?
a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto, e nisso aí a gente pode até se perder um pouquinho, pesar a mão, ou então comprimir de menos. Para isso é importante que a gente tenha em mente que contar não resolve, é muito melhor você ter uma frequência de ritmo preservado na mente para conseguir contar isso, minimizar interrupções. Então, para reconhecer a parada, a ausência de pulso é 10 segundos, para trocar de socorrista, isso deve oscilar em torno de no máximo 5 segundos, e a gente vai alternar exatamente a cada 2 minutos, ou quando a pessoa que estiver fazendo as compressões relatar a exaustão, tá? Então, essa foi uma iniciativa bem interessante da American Heart Association, que foi a criação de uma playlist no Spotify, mostrando músicas que, a partir do momento que você segue o ritmo delas, cantando na mente, obviamente, ninguém vai ligar uma música dessa durante uma parada cardíaca, mas é importante para você escutar anteriormente e se preparar para uma parada, e durante a reanimação você pode cantarolar ela na sua mente e seguir o ritmo. Eu, particularmente, utilizo muito a música do Star Wars, sou fã, não vou mentir, mas existe uma série de músicas que, se você seguir, vai dar uma frequência de compressão de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Esse estudo aqui, ele veio para consolidar uma questão importante. O estímulo tátil, ele não ajuda muito. Esse estudo, ele mostrou uma simulação com 20 profissionais médicos, em que você tem um estímulo de feedback áptico via smartwatch. O que é esse feedback áptico? Nada mais é do que a estimulação tátil para que você tenha em mente o momento de fazer as compressões. A estimulação via o smartwatch mesmo. E tinha um estudo que comparava o metrônomo na sua essência, realmente, dos batimentos do metrônomo. Esse estudo aqui, ele não demonstrou benefício, tá? O smartwatch estava pré-programado com a frequência de 110 batimentos por minuto. Ainda assim, quando se comparou a taxa de compressões bem-sucedidas e mal-sucedidas nos médicos que estavam fazendo a reanimação por meio do feedback, foi semelhante os que estavam utilizando o feedback e os que não estavam. Fica a dúvida, será que é melhor realmente só a manutenção do estímulo auditivo para fazer a compressão da parada? Será que é melhor você focar na música na sua mente e fazer as compressões? Com certeza é uma dúvida que estão pesquisando muito, mas que é melhor do que contar de 1 até 100, tá? Então, galera, quando a gente fala de compressão e ventilação, não dá para entrar em suporte avançado de vida sem antes passar pelo suporte básico de vida, independente de estar no meio intra-hospitalar ou no extra-hospitalar. Por quê? Porque o rápido conhecimento e o suporte avançado, ele começa no básico. Então, a gente tem que focar no rápido reconhecimento da parada e prontamente intervir. Esse suporte básico de vida, ele é de suma importância não só no ambiente de centro cirúrgico, mas ele também deve ser ensinado, inclusive, para a população, para conseguir abortar a morte súbita extra-hospitalar, tá? E aí a gente, como eu já havia dito, foca na relação compressão-ventilação. Se for só uma pessoa e você estiver à vontade para fazer respiração boca a boca, o correto é fazer 30 compressões para 2 ventilações, tá? Se não tiver à vontade para fazer respiração boca a boca, o correto é fazer 100 compressões em 2 minutos. E aí, quando se faz 32, você faz 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. Esse diagrama é um diagrama tirado diretamente do novo livro do ACLS, tá? Uma vez que você observa que o paciente não está respirando ou que está em gasping, que é um movimento agônico do tórax, na tentativa desesperada do organismo em voltar a respirar, você já está autorizado a iniciar as compressões. Então, pede ajuda, tem que pedir ajuda, a gente sempre tem que pedir ajuda, principalmente anestesia em se tratando de parada cardíaca ou via aérea difícil, tá? Então, pede ajuda, inicia as compressões, quando chegar ao ritmo, você já monitora o ritmo e aplica o choque, e vai refazendo o ciclo a cada 2 minutos, a depender da evolução do paciente. Então, galera, esse GIFzinho, ele explica exatamente o que eu estou dizendo, tá? Expõe o tórax do paciente, se você estiver suspeitando de uma parada, mesmo que não seja no centro cirúrgico. Se for no centro cirúrgico, afasta os campos cirúrgicos, expõe o tórax dele e observa se está respirando. Aí você utiliza o estímulo tátil para conseguir ouvir a respiração do paciente. Aí faltou a socorrista que está simulando palpar o pulso carotídeo, que a gente deve fazer
no momento em que a gente está sentindo a respiração do paciente por meio da audição, tá? Uma vez reconhecida a parada, está na hora de iniciar as compressões até a chegada do desfibrilador. Notem que a nossa socorrista aqui utilizou a mão de força embaixo, tá? 2 dedos acima do apêndice tifoide, compressão orientada para a esquerda, para a região do pré-córdio. Então, quando a gente fala de parada cardíaca extra-hospitalar e intra-hospitalar, aqui eu estou só frisando e relembrando o diagrama da ARR, que é a corrente de sobrevivência, em que a parada cardíaca extra-hospitalar começa primeiro com um pedido de ajuda, de fato, as compressões como um bypass até chegar ao DEA, que é o desfibrilador automático, e a intra-hospitalar, inclusive no centro cirúrgico, também segue essas mesmas normativas, partindo do pressuposto da vigilância e da prevenção, inclusive a gente consegue intervir prontamente prevenindo uma parada dentro do centro cirúrgico, reconheceu, pede ajuda, inicia a compressão, desfibrilador e cuidados pós-parada, tá? Aí a questão de parada dentro da sala cirúrgica, se vai prosseguir a cirurgia ou não, vai depender da causa da cirurgia e do status quo do paciente, né? Obviamente, se for uma cirurgia para reparo de aorta e o paciente está com hipovolemia sanguinando, ele tem que reparar a aorta e só vai sair da parada se tiver com a bomba cardíaca funcionando com fluxo, né? Não adianta ela ficar batendo no seco. Mas uma artrodese de coluna, por exemplo, que o paciente culmina na parada, obviamente é uma cirurgia de alto risco de ser continuada. Então, vai depender da indicação cirúrgica desse paciente e da necessidade real dele em prosseguir ou não com a cirurgia para ver se a gente consegue ter uma sobrevida melhor. Quando se fala de suporte avançado de vida, que a gente já chegou no suporte básico, delineou e foi para avançado, a gente tem o maior refinamento por parte do anestesista. Aqui é onde todo médico vira um anestesista em potencial, pelo domínio da via aérea e pelo uso adequado das medicações, tá? O nosso paciente, ele tem um excelente prognóstico se ele for prontamente reconhecido a iminência de parada e abortado, mas se não for reconhecido e não for tratado, a parada acaba virando o nosso touro Miura, que a partir do momento em que a gente dá as costas, o erro pode ser fatal. Tá? Então, a gente tem uma estratégia de organização que já é delineada pela ARRA durante muito tempo, em que a gente assume a postura de liderança e a gente começa a comandar a parada. Nesse momento aqui é até um pouco mais difícil para o cirurgião, o ideal é que o cirurgião ajude na parada também, e a gente vai delinear a progressão da parada por meio de delegamento de funções mesmo. Então, a gente vai dizer, fulano, tu fica nas compressões, você traz o desfibrilador, você vai ficar com o cronômetro na mão e o outro vai para a medicação. O ideal é que ainda hoje, com um novo protocolo, se tenha o coaching de parada, que nada mais é do que uma pessoa que vai estar lá palpando o pulso, vai estar de olho nas compressões, vai estar de olho na ventilação, ajudando o líder da parada a conduzir de uma forma mais efetiva. É como se fosse uma visão por fora do que está ocorrendo dentro da parada, com o líder organizando tudo, tá? E o líder, obviamente, é a nossa função. Porém, isso deve ser adaptado para a realidade. Muitas vezes, o líder tem que ficar em contato direto com a via aérea, por ser o anestesista o que vai assumir a via aérea, e aí a gente tem que, muitas vezes, ficar de olho também na desfibrilação, na compressão, e geralmente a gente acaba fazendo um pouco de tudo nessa liderança. Então, sempre solicita ajuda numa PCR, e principalmente em via aérea difícil, porque a hipóxia também é uma causa direta de parada. A desfibrilação precoce é o que vai ajudar, e o tratamento rápido das principais causas a gente vai já explanar também, tá? Vale lembrar, galera, que um grande aliado que naquele momento não vai estar por meio dos recursos humanos é a capnografia. A capnografia, ela funciona como uma medida indireta do débito cardíaco naquele momento da parada. Por quê? Porque se o coração está gerando débito cardíaco e o fluxo sanguíneo está começando a correr, o gás carbônico, que vai passar por difusão passiva, chega na via aérea e é exalado e a capnografia vai captar. Então, se a gente tiver uma capnografia abaixo de 10, esse paciente ele tem que ser revisado as compressões cardíacas, porque é sinal de que o fluxo sanguíneo não está legal. Então, revisa as compressões cardíacas. E se tiver muito tempo com capnografia abaixo de 10, esse prognóstico é muito reservado. Ao passo de que, se o paciente tiver com a capnografia acima de 15, tá?
esse paciente está com as compressões eficazes, está fazendo uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, e quando a capnografia atinge níveis semelhantes ao normal, entre 30 a 45, aí a gente vai ter, obviamente, o retorno da circulação espontânea. Então, quando se fala de desfibrilação, chegamos na parte dos ritmos chocáveis, que é aqueles que têm um melhor prognóstico. A nossa taquicardia ventricular sem pulso é um ritmo chocável, que consiste num batimento desorganizado do ventrículo. No caso que vocês estão vendo aí, como exemplo, é uma taquicardia monomórfica sustentada, mas existe a polimórfica também, que a gente entende que é a famosa torção de Poix, que tem um tratamento específico, tá? E aí, essa daqui pode gerar pulso. Quando ela gera pulso, é outro algoritmo, porque o paciente não está parado. Na parada, o algoritmo é desfibrilar e fazer compressão. Sempre desfibrilou, não vai olhar se tem pulso, não, vai para compressão cardíaca. E aí, ao final do ciclo, é que a gente vai ver se está gerando pulso, mesmo que tenha sido organizado o ritmo cardíaco ainda na desfibrilação, tá? Então, a gente vai fazer uma desfibrilação na taquicardia ventricular sem pulso, com 200 joules, se for um desfibrilador bifásico, 360 se for um monofásico. Fibrilação ventricular também é um ritmo cardíaco chocável, são os dois, taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. E essa é um batimento totalmente anárquico, é como se cada miócito estivesse batendo num ritmo diferente e quisesse assumir esse ritmo cardíaco de uma forma geral. Essa daqui não precisa você checar pulso. Uma vez detectada a fibrilação ventricular em um paciente inconsciente, com os cabos tudo direitinho, sem uso do bisturi elétrico dentro do ambiente cirúrgico, já está na hora de iniciar a compressão cardíaca, porque esse paciente tá parado. E, se possível, já inicia logo com a desfibrilação, tá? Só que, obviamente, enquanto chega o desfibrilador, você vai fazer as compressões. É só importante ressaltar que esse ritmo é bem parecido com a falha dos eletrodos cardíacos durante uma cirurgia. Então, obviamente, a nossa intuição vai nos guiar e o raciocínio clínico também. Então, galera, a gente vai ter um ponto importante no que diz respeito ao desfibrilador, porque é muito comum a gente chegar, passa de frente a ele várias vezes durante o dia e ninguém para olhar o nosso desfibrilador. Na hora do aperreio, está sujeito a não saber manusear ele corretamente e o desfecho ser catastrófico, né? Então, quando a gente tem um desfibrilador monofásico, apesar de não ter sido mais produzido, ele ainda é muito utilizado, e a carga vai variar conforme o tipo, geralmente se utiliza a carga máxima de 360 joules, mas o que tem a melhor evidência hoje é o desfibrilador bifásico, que é a figura de baixo. A diferença aí é que o bifásico, ele tem duas correntes elétricas, né? Ele gera uma primeira corrente, vetorizando no sentido de D2, e a segunda é uma corrente mínima que repercute por toda a parede ventricular. Por isso, obviamente, são duas cargas em um único choque, e ele ainda tem a vantagem de aplicar o choque corrigido pela impedância transtorácica, que nada mais é do que a resistência que a caixa torácica vai oferecer por meio dos tecidos e da quantidade de ar no pulmão. Então, a ideia é que a gente consiga aplicar o choque mais efetivo possível com a menor impedância transtorácica possível. E para isso a gente tem algumas medidas. A primeira é tirar a maior cobertura de pelo possível no local de aplicação das pás. A segunda é aplicar as pás no local corretamente. Obviamente, tem algumas peculiaridades. Na criança, a gente tem que mudar um pouquinho a posição das pás, mesmo que a pá esteja dizendo para aplicar no local, a gente tem que aplicar em outros. Pacientes com desfibrilador implantado, a gente tem que dar uma linha de espaço, apesar de que o choque vai realmente desorganizar o marca-passo dele. E quando se diz respeito ao uso de condutor, já tem estudo mostrando que na ausência do gel condutor, a gase ensopada com soro fisiológico por baixo da pá pode fazer uma condutância elétrica eficaz, apesar disso ser medicina de guerra, né? O ideal é fazer realmente o condutor. Então, o principal ponto para a redução da impedância transtorácica e para a progressão da carga de energia é a aplicação de uma força superior a 11 kg nas pás. Obviamente, o desenho aí está mostrando pás adesivas, mas quando a gente fala daquele desfibrilador que eu já mostrei para vocês aqui no slide anterior, está mais à frente um pouco. Então, o desfibrilador que eu mostrei para vocês, que tem as duas pás ali mecânicas,
eles servem também para a gente aplicar uma força têncil em cima e essa força ajudar na impedância transtorácica, na redução dela. Inclusive, o fator de melhor redução, tá? Quando a gente tem ritmos não chocáveis, a gente vai focar o nosso tratamento por meio da resolução das causas de parada, que são popularmente conhecidas como 5Hs e 5Ts, mas dentro da anestesia a gente acrescenta também o trauma, 6Ts, e a hipoglicemia, 6Hs, tá? Esses dois elétrons mostrados aí, a gente consegue delinear no eletro de cima uma atividade elétrica sem pulso que realmente não é geradora de pulso, mas o pulo do gato está no eletro da de baixo, que esse ritmo é um ritmo gerador de pulso. Então, se você pegar uma parada e o ritmo cardíaco for esse, por mais que seja uma atividade elétrica sem pulso e que você tenha que iniciar as compressões novamente, o ideal é focar na reposição volêmica, porque aí é como se o coração estivesse batendo no seco. Então, não está gerando pulso, muito possivelmente porque o paciente está com hipovolemia profusa. E a assistolia, que é a ausência da atividade elétrica. Então, quando se fala de assistolia, esse é um diagnóstico quase de morte, é uma progressão de uma fibrilação ventricular, e pelo fato de ser uma progressão, a gente tem um protocolo particular para as assistolias, que é o protocolo de cagada. É a checagem dos cabos, dos ganhos, então a gente vai aumentar o ganho e vai mudar a derivação. Por quê? Porque se esse paciente tiver uma fibrilação ventricular fina, ainda é um ritmo chocável e é um prognóstico, obviamente, melhor do que a assistolia. Então, você reconhecer uma assistolia nesse paciente implica diretamente em checar os cabos, os ganhos e as derivações. Então, quando a gente fala de tratamento das causas de não chocáveis, a gente vai entender diretamente que a maior parte das causas de parada não chocáveis se dão por hipóxia e por hipovolemia, tá? Mas a gente ainda tem a hipotermia como causa de parada, a hipoglicemia, principalmente nos pacientes intraoperatórios e em crianças, acidose e hipercalemia, e nas causas com T, a gente tem uma aplicabilidade com ênfase bem importante no que diz respeito ao trauma, né? Uma vez que o tamponamento cardíaco pode ser por trauma, um pneumotórax pode ser por trauma, o próprio tromboembolismo pode ser por trauma, seja uma embolia gordurosa, seja uma embolia trombótica, e os tóxicos, que é quando a gente, muito possivelmente, pesa a mão, ou quando o paciente faz um uso de substância em casa. Vale lembrar que quando o paciente está em parada, possivelmente por algo tóxico, nos Estados Unidos, por exemplo, a infusão de naloxona já está dentro do protocolo da ARRA, seja ela intranasal, seja ela intramuscular ou intravenosa, se o paciente estiver no ambiente intra-hospitalar. Mas, aqui, adaptado para a realidade do Brasil, os tóxicos incluem também uma reanimação que deve ter um investimento maior. Você deve passar algum tempo reanimando porque o prognóstico é melhor. São as paradas de melhor prognóstico, tá? Então, quando a gente fala de fármaco da parada, né? A adrenalina hoje é a medicação que deve ser utilizada em toda e qualquer parada cardíaca. A gente utiliza 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, ou seja, dá uma ampola. Como vocês podem ver, a conformação da estrutura química dela aqui, a gente tem os radicais hidroxilas e uma amina, e isso dá uma característica mais ácida para a adrenalina, né? Um ácido fraco, que vai ser degradado se ele for injetado com uma solução básica. Então, o ideal é fazer um flush de 20 ml de soro fisiológico, que tem um pH mais ácido, assim como elevar o membro após a infusão, tá? E apesar da gente ter como é que eu posso dizer, ter um delineamento do uso de adrenalina, a partir do momento em que voltou o pulso, não está mais indicado fazer a adrenalina. Que às vezes a gente fica naquela dúvida, o pulso está muito fraquinho, eu vou continuar com pressão, tá? E na emoção do momento, o técnico pergunta se pode fazer a adrenalina e a gente acaba dizendo que pode. Mas tem pulso, não precisa mais fazer a adrenalina, porque os estudos não mostraram melhora da sobrevida com a infusão dela, tá? Então, ela faz o retorno da circulação espontânea, ela ajuda no retorno da circulação espontânea, mas isso não implica numa melhora direta da sobrevida. A amiodarona, ela é importante lembrar pela questão do choque refratário. Então, vamos lá, vamos organizar o pensamento. Ela deve ser utilizada também ali no período de 3 a 4 minutos. Então, o paciente está com ritmo chocável, eu posso desfibrilar,
iniciei as compressões, faço a adrenalina. Se o ritmo continuar sendo chocável, a partir do momento que eu apliquei o segundo choque, está indicado a amiodarona ou a lidocaína, que foi a grande mudança nos paradigmas aí da parada cardíaca, porque a lidocaína estava como segunda escolha em detrimento da amiodarona, hoje já estão em mesmo nível de evidência, tá? Então, a gente faz durante a principal indicação é no choque refratário, no ritmo cardíaco que necessita de uma desfibrilação, mas é refratário, ou seja, a partir do segundo choque ela está indicada. E como a gente tem uma janela aí para a utilização da adrenalina, mais enfaticamente, eu costumo organizar meu pensamento assim. Faz a adrenalina primeiro, no segundo, deixa a amiodarona preparada ou a lidocaína para o ciclo seguinte, faz a amiodarona ou a lidocaína, deixa a adrenalina preparada para o ciclo seguinte, faz a adrenalina. Então, intercala adrenalina, amiodarona ou lidocaína, adrenalina de novo, tá? É importante lembrar que a amiodarona vai ser utilizada no primeiro momento 300 miligramas, ou seja, 2 ampolas, e na segunda dose já vai para 150. E aí a gente tem que lembrar que o T-meio beta dela, de eliminação, já é um pouco prolongado, e isso vai dar uma eliminação em torno de 30 a 40 dias. Então, a gente tem que ficar atento no retorno da circulação espontânea desse paciente, porque se a gente for utilizar mais medicações que prolongam o intervalo QT, a gente pode sujeitar ele a se degringolar por um torsade de Poix, e aí o tratamento é outro. A lidocaína, eu particularmente sou suspeito para falar, porque gosto muito dela, é uma medicação excelente, a gente utiliza todo dia e bem mais do que a amiodarona. E hoje, com essas mudanças no ACLS, eu particularmente me sinto mais à vontade para usá-la em detrimento da amiodarona. Em termos de classificação, apesar de ser um anestésico local, ela ainda é um antiarrítmico de classe 1, que interfere diretamente nos canais de cálcio. A amiodarona é um antiarrítmico de classe 3, que vai inferir no canal de sódio, potássio, cálcio, tá? A dose de lidocaína vai ser de 1 a 1,5 miligrama quilo no primeiro momento, seguido de 0,5 a 0,75 miligrama quilo na segunda dose. Não se utiliza infusão contínua de lidocaína durante a parada, devido à cardiotoxicidade, tá? E aí a gente vai estar só somando malefícios, e deve-se respeitar a dose de 3 miligramas quilo. É importante lembrar que a dose no paciente vivo para intoxicação pela lidocaína sem vasoconstrictor é em torno de 5 miligramas quilo. Aqui na parada a gente vai manter no máximo 3 miligramas, tá? Só um adendo, eu acabei de falar que a lidocaína, não sei se ficou um pouco dúbio, mas a lidocaína, ela age como bloqueador dos canais de sódio. E aí o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele entra a partir do momento que a gente falou da arritmia da taquicardia polimórfica, sustentada do tipo torsade de Poix. Essa arritmia, ela é uma arritmia fatal, extremamente perigosa, de prognóstico ruim, tá? É como se o coração estivesse batendo por vários eixos e aí mais anárquico ainda do que a fibrilação ventricular. E ela é mais perigosa, no meu entender, tanto pela dificuldade de reversão, como pela facilidade de ser ocasionada, né? Porque a gente lida com muita medicação que prolonga o intervalo QT, e o prolongamento do intervalo QT, ele é uma das causas de torsade de Poix. Então, outra causa é a fibrilação ventricular refratária ao uso de lidocaína, isso já está no novo ACLS. A intoxicação digitálica pelo prolongamento do intervalo QT, mas isso aí eu botei mais para a questão das meninas que vão estar no ambiente de urgência e emergência em breve. E a dose de sulfato de magnésio a ser realizada é 1 a 2 gramas intravenoso ou intraósseo em bolos, de 10 a 20 ml de soro glicosado a 5%. Lembrar aqui que, assim como a adrenalina é feita no soro fisiológico, o sulfato de magnésio deve ser feito com soro glicosado, tá? Só uma curiosidade, em termos de acesso, o ideal é que, obviamente, eu vou falar aqui mais pela questão das meninas que estão no internato, não seja funcionado acesso central durante a parada, tanto pela complexidade técnica como pelo risco de lesão. E, nesse caso, a ideia é pegar realmente um acesso intravenoso periférico calibroso, de preferência na fossa cubital, ou, se não tiver isso, você pode tentar um intraósseo. Como a gente tem uma escassez muito grande de acessos intraósseos, os cursos de via aérea avançada, de reanimação do trauma, a gente aprende uma forma prática, porém não tão efetiva, que é colocar o mandril de um abocate 20
em uma seringa, em uma agulha 40 por 12 por dentro, para que ele não entupa, fazendo uma analogia semelhante à agulha de raquianestesia, por exemplo. E aí a gente tentar fazer a punção intraóssea cerca de, na porção da tuberosidade da tíbia lá, medial a ela, tá? Isso foi só mais para as meninas que estão chegando aí. Se quiser até a gente pode ver esse acesso intraósseo amanhã. Mas em ambiente de centro cirúrgico, ambiente controlado, a gente tem acesso venoso. Não que a gente não vá usar o intraósseo algum dia, né? Nunca se sabe. Então, mais uma vez, dando importância às medicações que prolongam o intervalo QT, da inúmera leva de medicações que se prolongam o intervalo QT, a gente tem aí uma ênfase para a ondansetrona, a metadona, a amiodarona e o droperidol, que são medicações utilizadas no ambiente de centro cirúrgico, por isso, muito cuidado com a associação dessas medicações, tá? E a gente tem ainda outros fármacos que podem ser utilizados. A alteplase e a reteplase, a principal indicação dela está na suspeita de TEP, que aí a gente vai utilizar no primeiro momento, são trombolíticos de ação rápida, eles devem ser feito um bolo nos primeiros minutos e correndo em seguida em 1 hora, e esse paciente deve ser reanimado por 1 hora, como manda a diretriz. Os fármacos vasoativos, eles já assumem uma importância propriamente dita, já basicamente no retorno da circulação espontânea, onde você já está ligando noradrenalina, já está ligando dalbuta, se a causa da parada for um trombo cardíaco, por exemplo, o paciente está precisando de débito cardíaco. Então, a gente vai individualizar eles mais para o retorno da circulação espontânea propriamente dito. E aí, quando a gente pensa que as principais causas de parada envolvem hipóxia, hipovolemia, e a via da hipóxia, ela gera um metabolismo anaeróbico, e esse metabolismo anaeróbico combina com a acidose, e essa acidose nos rins, pelo metabolismo, por conta da aldosterona, vai combinar numa hipercalemia na tentativa desesperada do rim em excretar o íon H+ na urina, está bem indicado o raciocínio da utilização do bicarbonato de sódio para tratamento dessa acidose, assim como do gluconato de cálcio para tratamento de uma possível hipercalemia. Então, se a gente está correndo aqui com uma parada com um ritmo não chocável, o ideal é utilizar mesmo bicarbonato de sódio e gluconato de cálcio, tá? Apesar disso, não tem diretriz como medicação validada para ser utilizada no algoritmo de parada propriamente dito, mas sim como tratamento das causas reversíveis. Esse estudo foi um plus que eu trouxe para vocês. Ele comparou um N de 501 pacientes durante o período de 2018 a 2021, sendo que 247 receberam a dose de 20 unidades de vasopressina e 40 miligramas de metilprednisolona durante a parada cardíaca, em comparação com 264 pacientes que receberam placebo, tá? 86 pacientes que receberam placebo tiveram um retorno da circulação espontânea e 100 pacientes que receberam a intervenção, ou seja, um número maior, tiveram um retorno da circulação espontânea com o uso de vasopressina e metilprednisolona. Por que eu achei interessante trazer esse estudo para vocês? Porque há bem pouco tempo, em 2015, a ARRA ainda recomendava a utilização da vasopressina no algoritmo de parada. Porém, esse estudo que foi utilizado recente, utilizando a vasopressina e a metilprednisolona, como a utilização isolada feriu os preceitos éticos, obviamente, né? A gente está falando de uma parada que, se não for bem conduzida, vai culminar com óbito. Essas medicações foram administradas após a dose de epinefrina, tá? E ainda assim, a gente teve um risco relativo de 1. Ou seja, em momentos, ele não teve uma significância estatística para dizer que funcionava como intervenção. Apesar de que, com um intervalo de confiança de 95%, a gente pode ver no delineamento da metodologia do estudo que, em momentos, a metilprednisolona e vasopressina se comportaram como fatores de proteção e retorno da circulação espontânea, porém, como não teve uma sobrevida boa, em outros momentos elas ultrapassaram esse 1 de risco relativo e acabaram se comportando como fator de risco. Então, realmente, esse estudo culmina com o que a está dizendo sobre a não utilização da vasopressina, né? Então, findando a nossa aula, eu espero que não tenha sido exaustivo, porque para mim é um tema bem prazeroso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. E aí a gente vai resolver algumas questões agora, tá? Alguém se dispõe a ler?
Gente, Pode ler, Sebastião. beleza. Pronto. O parâmetro que representa a eficácia das compressões torácicas durante a reanimação cardiopulmonar é A. Presença de pulso femoral. B. Gás carbônico expirado de 15 milímetros de mercúrio. C. Pressão arterial diastólica de 15 milímetros de mercúrio. Ou D. Saturação venosa central de oxigênio de 25%. E aí, alguém se propõe a responder? B. Pronto, muito bem. Marcado também. A presença de pulso femoral, ela, apesar de estar indicada que alguém palpa o pulso, principalmente o coxing da parada, para dizer que a massagem cardíaca está gerando pulso, ele é um parâmetro mais de incentivo para quem está fazendo a compressão, mas ele não traduz benefício para o paciente, tá? Então, a capnografia de 15, ela realmente está mostrando a eficiência da compressão cardíaca. A pressão arterial diastólica, o ideal é que ela esteja em torno de 20, para favorecer aquele gradiente de pressão artério-venoso que a gente falou, tá? E a saturação venosa, ela tem que estar pelo menos acima de 30%. Aqui são medidas bem ruins, né? Então, vamos para a questão seguinte. Essa daqui eu acabei de dar para vocês. Oi. Falando, Luquinhas? O ideal é acima de 20, né? Do gás carbônico expirado. Mas, assim, teoricamente, 15 já... Não seria o ideal, mas teria, né, uma eficácia. Agora depende, há uma conflitância na literatura. Porque, assim, como eu achei alguns índices, a ARRA hoje recomenda 20, mas no Mânica está dizendo 15, no Tratado da CESP 18. Aí eu realmente acho que, né, no momento de angústia de uma parada cardíaca, se a gente tiver o 15 e está dando certo, se a gente puder melhorar, a gente vai atrás. Mas realmente o gabarito, inclusive, foi esse de 15. Mas é isso mesmo, a recomenda 20. Mas é importante aí, Sebastião, que a gente acompanhe durante a RCP o grau de evolução na capnografia. Se a capnografia está aumentando, a gente já fica mais animado, tá entendendo? Exato, é aquele gráfico que eu mostrei lá, né? Se ela começa a aumentar, a gente já fica com o coração da gente mais tranquilo. A capnografia abaixo de 10 é desanimador demais. Mesmo que você otimize as compressões, ainda continua abaixo de 10, chega a dar uma tristeza. Então vamos seguindo. Durante a reanimação cardiopulmonar com duração maior do que 5 minutos, a gente já vê aqui que passou inclusive da fase elétrica, né? A eficácia das compressões torácicas decorre do aumento de quê? A, do fluxo sanguíneo pulmonar. B, da pressão na veia cava inferior. C, no gradiente pressórico artério venoso. Ou D, na tensão da parede do ventrículo esquerdo. Alguém se propõe? Acho que você citou que era C, né? Exato. Eu até dei a resposta aqui. É o gradiente pressórico artério venoso, realmente. Né? Vale lembrar que entre 5 e 15 minutos a gente está na fase hemodinâmica da parada, né? E aí o que realmente é importante vai ser as compressões e o tratamento das causas reversíveis de parada. E aí as compressões estão diretamente relacionadas com o gradiente pressórico artério venoso. Beleza? Quando se fala de fisiologia, o fluxo sanguíneo pulmonar, ele, antes das compressões, encontra-se quase que nulo, né? Obviamente, primeiro, porque o coração não está batendo, mas segundo, pelo colabamento dos vasos pulmonares, né? E fechamento das válvulas venosas. Aí ele se encontra bem reduzido. Vamos para a última questão. Um dos mecanismos para melhorar a eficácia da desfibrilação é a redução da impedância transtorácica. Essa redução é obtida pelo, letra A, uso de pás de menor diâmetro. Letra B, adequada posição das pás no tórax. Letra C, pressão sobre as pás maior do que 11 kg. E D, aplicação do choque durante a inspiração. B. E aí? Letra C, né? Exato. A pressão nas pás maior do que 11 quilos. Por que, que o uso de pás de menor diâmetro não dá certo? Exatamente porque a descarga tem que ser feita numa maior área, né? O ideal é que em adultos a gente utilize pás de pelo menos 8 centímetros de diâmetro. E aí, se a gente só tiver pá de adulto para usar na criança, a gente utiliza
transpassando, né, do tórax anterior para o tórax posterior na criança. A adequada posição das pás no tórax é uma alternativa que deixaria dubiedade na questão, mas a gente tem que lembrar que tem algumas nuances na posição, né? Seja pelo excesso de pelo no tórax do paciente, que não for passível de ser retirado, seja pelo uso de marca-passo, e aí a gente tem que adequar nesse momento a posição. Mas o que realmente confere a redução da impedância é a pressão sobre as pás. Até porque a gente vai aplicar o choque fazendo essa pressão, facilitando a expiração do paciente. Porque no momento em que o paciente está com a via aérea assumida, que está lá na compressão, que aí esse paciente vai ser ventilado numa frequência de uma ventilação a cada 6 segundos, o ar dentro do pulmão, ele não é um bom condutor de eletricidade. Então, o ideal é que essa pressão auxilie também na expiração do paciente. E aí já diminua essa condutância. Só lembrando que eu não falei de via aérea aqui nesse primeiro momento da parada, porque os estudos já estão mostrando que alguns pacientes que param sem a via aérea assumida e vão ser entubados no primeiro momento, eles já estão mostrando malefícios e desfecho desfavorável nessa asseguração da via aérea, tá? E aí, como via aérea é um assunto extremamente amplo e cheio de nuances, eu achei por bem não adentrar e focar principalmente no algoritmo de parada e no que a gente pode fazer para conseguir o retorno da circulação espontânea, tá? Então, gente, essas foram as minhas referências e estamos aqui para disposição. Paixão, Oi? cara, muito boa. Não tenho pouquíssimo a acrescentar. Eu só ia acrescentar uma coisa que não tinha falado, é exatamente isso, chocar na ex, para realmente diminuir a impedância. Eu vou só comentar uma questão polêmica que houve em alguma prova em algum dos anos, a respeito de um paciente que parava em fibrilação ventricular na cirurgia. Aí, havia na questão um item lá, a primeira conduta, né? Que tinham traçado e perguntava qual era a primeira conduta. Muita gente marcou compressão torácica, sendo que a resposta era desfibrilação. Só que muita gente questionou a respeito, porque teria que ser num ambiente em que o desfibrilador já estava no centro cirúrgico, já estava na sala, e o paciente parou naquele momento. Ou seja, tu até citou isso daí, porque teoricamente teria que ser uma situação que o desfibrilador já estivesse na sala, estivesse do lado, monitorizado, e o paciente parasse em FV e você chocasse naquela hora. Tu até citou isso. Mas que não tinha na questão dizendo que estava na sala. Ou seja, então você teria que reanimar, iniciar as compressões torácicas e pedir o desfibrilador para chocar. Então, seria exatamente essa situação que tu falou. Você diagnosticar na hora a fibrilação ventricular para chocar. Fora isso, não. Você teria que iniciar as compressões para o desfibrilador chegar e você fazer a desfibrilação adequada. Foi uma questão muito polêmica, se eu não me engano, ela foi anulada. Certo? Mas depois foi frisado que a intenção era essa, a intenção foi essa, FV é choque. Mas houve essa polêmica aí. Mas fora isso, foi excelente a aula, não tem pouquíssima coisa a acrescentar. Só mesmo assim citar os cuidados pós-parada, que não é objetivo aqui, né? É motivo para outra aula, mas a gente tem que estar ciente dos objetivos, né? De perfusão, etc. Manter normotermia, etc. Glicose, glicemia, essas coisas. Aí é motivo para outra aula. Mas no mais foi muito bom, cara. Muito, muito pouca coisa a acrescentar. Parabéns. Obrigado. Bastião, eu fiquei muito satisfeito com a sua apresentação, né? Os slides bem feitos, bem, muito cuidado, com muito carinho, muito conciso. Você falou muito bem, divinamente bem. Eu só queria fazer algumas observações